Levítico, capítulo 24. O Eterno disse a Moisés: Ordene ao povo de Israel que traga a você azeite de oliva puro para acender as lâmpadas, a fim de que fiquem acesas continuamente. Arão é responsável por manter acesas na presença do Eterno as lâmpadas que estão diante do véu que esconde as tábuas da aliança na tenda do encontro. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações. Arão é responsável por manter continuamente acesas as lâmpadas no candelabro de ouro puro diante do Eterno. Pegue farinha da melhor qualidade e asse 12 pães, usando 2 jarros de farinha para cada pão. Arrume-os em 2 fileiras de 6 pães sobre a mesa de ouro diante do Eterno. Ponha incenso puro em cada fileira, marcando o pão como pão memorial. É uma oferta dedicada ao Eterno. Todos os sábados, esses pães deverão ser postos diante do Eterno, como uma resposta à aliança perpétua de Israel. Os pães depois serão dados a Arão e seus filhos, que os comerão em lugar sagrado. É a porção mais sagrada que eles recebem das ofertas consagradas ao Eterno. Esse é um decreto perpétuo. Certo dia, o filho de uma israelita e de um egípcio apareceu na comunidade dos israelitas e se envolveu numa briga com um israelita, ocorrida no campo. O filho da israelita blasfemou o nome do Eterno e o amaldiçoou, e o caso foi apresentado a Moisés. O nome da mãe do rapaz era Selomite, filha de Dibre da tribo de Dan, e seu filho ficou detido, esperando que o Eterno revelasse o que fazer. O Eterno disse a Moisés: Leve o blasfemador para fora do acampamento. Que todos os que ouviram coloquem a mão sobre a cabeça dele. Em seguida, toda a congregação deverá apedrejá-lo. Depois diga aos israelitas: aquele que amaldiçoar a Deus será responsabilizado por isso, e quem blasfemar o nome do Eterno será morto. Toda a congregação deverá apedrejá-lo. Não fará diferença se ele é estrangeiro ou natural da terra. Se blasfemar o nome do Eterno, será morto. Aquele que matar um ser humano terá de ser morto. Aquele que matar o animal de alguém terá de fazer restituição, vida por vida. Aquele que ferir o próximo receberá em troca o mesmo que fez a ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Tudo o que ele fez àquela pessoa será feito a ele. Aquele que matar um animal precisa fazer restituição, mas aquele que matar um ser humano terá de ser morto. E não haverá 2 pesos e 2 medidas. A mesma regra vale para estrangeiros e nativos da terra. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Moisés transmitiu a decisão divina ao povo de Israel, e eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o apedrejaram. O povo de Israel seguiu as ordens que o Eterno tinha dado a Moisés. Levítico, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés no Monte Sinai: Fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem seus campos, podem suas vinhas e façam suas colheitas durante 6 anos. Mas no 7º ano, a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão seus campos, nem podarão suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. A terra terá um ano de descanso total. Mas vocês poderão comer do que a terra produzir espontaneamente durante o ano de descanso. Os escravos, os trabalhadores contratados
os estrangeiros residentes na terra e, claro, o gado e os animais selvagens comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente nesse ano. Contem 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. 7 sábados de anos dão 49 anos. Depois, toquem a trombeta no dia 10 do 7º ano, o dia da expiação. Toquem a trombeta por toda a terra. Santifiquem o 50º ano. Será um ano sagrado. Proclamem a liberdade por toda a terra, a todos os que habitam nela. É o ano do jubileu para vocês. Cada um voltará para a propriedade de sua família e se reunirá com a família inteira. O 50º ano é o ano do jubileu. Não semeiem, não colham o que a terra produzir, nem colham as vinhas não podadas, porque é o ano do jubileu, um ano sagrado para vocês. Comam apenas o que a terra produzir espontaneamente nos campos. No ano do jubileu, todos voltarão para casa, para a propriedade de sua família. Quando vocês fizerem um negócio de compra ou venda de propriedade com um dos seus conterrâneos, ninguém explore seu irmão. Calculem o valor da propriedade com base no número de anos desde o ano do jubileu. É obrigatório que se estipule o preço com base no número de colheitas restantes até o ano do jubileu seguinte. Se forem muitos os anos restantes, o valor será maior e o preço poderá ser aumentado. Mas se faltarem poucos anos, o valor será menor. Nesse caso, diminuam o preço. O que na verdade vocês estarão comprando e vendendo será o número de colheitas que ainda farão. Ninguém explore o próximo. Tenham temor de Deus. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Obedeçam aos meus decretos e observem minhas leis, e viverão seguros na terra. A terra produzirá seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e viverão seguros e protegidos. Alguém pode perguntar: o que comeremos no 7º ano, sem plantar e colher? Garanto a vocês: darei colheitas tão abençoadas no 6º ano, que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Enquanto vocês estiverem plantando no 8º ano, ainda estarão comendo da colheita do 6º ano, e comerão dela até que seja feita a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida de forma definitiva, porque ela é minha, e vocês são estrangeiros. Vocês são meus inquilinos. Tratem de garantir o direito de resgate de qualquer parte da terra que vocês possuam. Se algum dos seus irmãos empobrecer e for obrigado a vender parte da sua terra, seu parente mais próximo deverá comprá-la, e assim resgatar a terra que seu irmão vendeu. Se a pessoa não tiver ninguém para resgatar a terra, mas depois prosperar e tiver os recursos para seu resgate, ele deverá calcular o valor a partir do tempo em que a vendeu e restituir a diferença ao comprador. Assim, poderá voltar para sua terra. Se ele não conseguir ajuntar dinheiro suficiente para restituir o valor, a terra vendida permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu, ela será devolvida, e ele poderá morar de novo em sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, ele terá o direito de comprá-la de volta durante 1 ano após a venda. A qualquer momento nesse período de 1 ano, ele poderá resgatá-la. Mas se não a resgatar ao fim de 1 ano, a casa se tornará posse permanente do comprador e de seus descendentes. Não será devolvida no ano do jubileu. No entanto, casas em vilas não muradas serão consideradas propriedades rurais. Elas podem ser resgatadas e deverão ser devolvidas no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas,
as casas que estão dentro dessas cidades sempre estarão sujeitas ao resgate. Toda a propriedade levítica terá direito a resgate se for vendida numa das cidades dos levitas e retornará a eles no ano do jubileu, porque as casas nessas cidades são sua única propriedade entre o povo de Israel. As pastagens que pertencem às suas cidades não poderão ser vendidas, são posse permanente dos levitas. Se um de seus irmãos se tornar tão pobre que já não consiga se sustentar, ajudem-no, assim como fazem com um estrangeiro ou com um residente temporário, para que ele continue vivendo entre vocês. Não o oprimam com juros. Por respeito ao seu Deus, ajudem seu irmão, para que ele continue vivendo entre vocês. Não tirem vantagem da situação difícil dele, cobrando juros abusivos sobre empréstimos. Nem lhe emprestem comida visando lucro. Eu sou o Eterno, que os tirou do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e ser seu Deus. Se um de seus irmãos se tornar pobre a ponto de precisar vender-se a um de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Tratem-no como trabalhador contratado ou como residente temporário entre vocês. Ele trabalhará até o ano do jubileu, e depois disso, ele e seus filhos estarão livres para voltar a seu clã e à propriedade de seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que tirei do Egito. Por isso, jamais poderão ser vendidos como escravos. Não os tratem com tirania, tenham temor de Deus. Os escravos de vocês deverão ser gente de outros povos. Comprem escravos deles. Vocês também podem comprar os filhos de trabalhadores estrangeiros que estão vivendo temporariamente entre vocês, e dos que nasceram em sua terra dos clãs que se formaram entre vocês. Eles se tornarão propriedade de vocês, e poderão ser deixados como herança para seus filhos e ser escravos para sempre. Mas vocês não poderão tratar com tirania seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou a um membro de um clã estrangeiro, ainda assim, ele terá direito a resgate depois de ter se vendido. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Um tio ou primo, ou qualquer parente próximo da sua família, poderá resgatá-lo. Ou se ele conseguir juntar dinheiro suficiente, poderá resgatar a si mesmo. Nesse caso, deve-se calcular o tempo desde o ano em que ele se vendeu até o ano do jubileu. O valor do resgate será estabelecido de acordo com o salário de um trabalhador contratado, multiplicado pelo número de anos. Se faltarem muitos anos até o ano do jubileu, ele terá de pagar um preço mais alto pelo resgate. Mas se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, o cálculo do seu preço será proporcional. Ele será tratado como trabalhador contratado ano a ano. O que não pode acontecer é seu senhor o tratar com tirania. Se ele não for resgatado de uma dessas maneiras, estará livre no ano do jubileu, ele e seus filhos, porque os israelitas são meus servos, os servos que tirei do Egito. Eu sou o Eterno, o seu Deus.